disponibilizada aos interessados, né? O porquê da gravação, para ficar mais, para facilitar a nossa coleta de dados, tá? Porque quando nós gravamos a reunião por essa plataforma, ela grava tanto o áudio, né, e o que apresentarmos aqui, bem como todas as anotações feitas no bate-papo público, tá? Então, depois disponibilizar para o coordenador de curso, professores e alunos, né, que não puderam participar da reunião. Só peço que ela demore um pouquinho para processar, né, a gravação e permitir o download, de cerca de 5 horas, então amanhã ela já estará disponível a quem interessar, tá bom? Agradeço a presença de todos, né, novamente, a professora Tiziana, a coordenadora do curso, está aqui, tá? A professora Tânia também, a professora Solange também está aqui conosco, e os demais do corpo discente. Aqui nós temos um cronograma, né? Agora vamos iniciar às 15 horas com os alunos concluintes do curso integrado e depois, na sequência, teremos outras reuniões. Então, por isso, pessoal, eu digo que a reunião terá 1 hora e peço que, findada a reunião, vocês saiam da sala para que outros, né, outros alunos dos outros cursos possam entrar, porque nós temos várias reuniões na sequência com outras turmas, tá bom? Peço também, né, que vocês mantenham os microfones desligados e os liguem, né, quando a Fora Aberta fala para vocês, tá bom? E que aqueles que quiserem se manifestar, né, seja por áudio ou seja no bate-papo, né, escreva aqui no bate-papo para facilitar a organização das salas, tá bom? Quero falar algumas palavras, depois eu passo a palavra para a professora Tânia, falar umas poucas palavras aqui, tá? Primeiro dizer que nós estamos vivendo uma situação nunca antes vivida, né, pela nossa época, então é totalmente compreensível diversos sentimentos, né, diversos tipos de sentimento. Por isso, eu digo que o nosso setor do sociopedagógico segue firme no trabalho de acolhimento nesse momento tão delicado, né? No site do Instituto tem um link para que vocês acessem e peguem as informações para entrar em contato com o setor do sociopedagógico, bem como, né, nós professores estamos aqui para atendê-los, né? Uma escola não desiste do seu aluno, temos que pensar e atender a todos, tá? Nas suas especificidades, tá bom? O objetivo dessa reunião é ouvi-los quanto à expectativa de vocês com relação à conclusão do curso de vocês, para a gente começar a pensar, traçar estratégias na retomada das atividades acadêmicas, né? Claro que temos determinações e normas, né, as questões burocráticas que temos que seguir referente às instâncias superiores, como o MEC, a reitoria do Instituto Federal e todos os órgãos ligados à reitoria, né, como o Consup, Comparece, a PRE. Temos também que atender às necessidades do município e do governo do estado de São Paulo. Mas nós, enquanto Campus Caraguatatuba, nós podemos pensar, né, podemos e devemos pensar e planejar estratégias que melhor atendam a nossa comunidade. Né? Isso não é determinar uma data de retorno, muito menos uma forma desse retorno. Mas já fizemos pesquisas, né, com o corpo discente sobre um ponto específico, que foi a metodologia de ensino-aprendizagem online. Também teve a questão dos cenários, mas essas pesquisas, elas refletem os números, né? Mas não revelam as particularidades de cada curso, a necessidade de cada turma específica, né? Tivemos, como eu falei para vocês, a análise dos cenários apresentados pela PRE, né? Cenários de retomada, que foi apresentado a vocês via direção e também representação estudantil, mas tudo isso pensando de forma global enquanto Instituto Federal do Estado de São Paulo. Nós aqui hoje estamos pensando enquanto Instituto Federal Campus Caraguatatuba, né? Olhar para nós, para a nossa comunidade, tá? Quando eu digo esses dados que são globais, eles não refletem, por exemplo, turmas concluintes que nós temos com 9 alunos, né? E outras turmas concluintes nós temos com 43 alunos.
Então, não dá para a gente traçar a mesma estratégia para todos, colocar todos sobre uma mesma régua, né? Enquanto uma turma tem 9 alunos, a outra tem 43. Então, é necessário nós levantarmos as informações necessárias de forma pontual para que a gente possa levar também essas informações e discutir dentro das SEICs e NDEs dos cursos, tá? Falando um pouquinho aqui, né, dessa questão de especificidade, né, estamos no momento que o governo do estado de São Paulo, ele apresenta o seu plano de retomada gradual. Eu tenho até aqui, não sei se vocês já viram, né, o mapa, né, de retomada gradual. E aqui, nesse ponto aqui abaixo, que eu vou circular aqui para vocês, a educação ainda está a ser definido, né? Ainda vai ser definido como vai ser essa retomada, porque é uma questão mais sensível, então nós devemos pensar com mais cautela, né? E vocês podem ver que aqui está separado por zonas, né? E o mapa do estado de São Paulo está também separado por zonas, para vocês verem o quê? Que há necessidade dessa especificidade, da análise da especificidade de cada curso, tá? Quando falamos, né, em retomada, na nossa cabeça nós pensamos que dia X vamos voltar da forma que era antes e retomar do ponto de onde paramos. Não será dessa forma, né? A única garantia que nós temos de uma retomada menos danosa seria com o advento de uma vacina, mas infelizmente ainda não temos. Então, nós temos que pensar como retomar da melhor forma, porque nós teremos alunos, professores, servidores retomando, outros não, aqueles por serem caracterizados grupos de risco. E nós temos também que pensar na questão do espaço físico da nossa escola, né? Como melhor utilizar o nosso espaço físico da escola, tendo em vista que numa situação, né, normal, antes da pandemia, a gente já estava com o nosso espaço físico bem lotado. Agora, com essa questão, a gente precisa também repensar essas situações. Claro, essas reuniões, elas são trabalhosas, mas elas são necessárias, né? Nós precisamos desse diálogo. Nós pensamos começar pelos concluintes, primeiro porque são os que têm mais tempo de casa, né? Estão mais tempo conosco, né, no Instituto, e também pelo anseio na conclusão do curso, né? Anseio na conclusão do curso para prosseguir nos estudos ou entrar no mercado de trabalho da área ou não, né? Bom, o que eu tinha para dizer inicialmente é isso, né? Reforço aqui para vocês a questão do nosso cronograma, né? Que nós temos várias reuniões, então aqui tem alguns alunos do integrado que eu reconheço, outros alunos do integrado concluintes, tá? Outros não são concluintes. Nós estamos ainda vendo a questão das próximas reuniões. Nesse primeiro momento, iniciamos com os concluintes, tá bom? E tem alguns alunos também de outros cursos. Vou deixar aqui o cronograma da conferência com os nossos alunos para que esses outros alunos que aqui estejam, né, vejam certinho o horário da sua reunião, tá bom? Por enquanto, muito obrigada. Passo a palavra para a professora Tânia para ela fazer as ponderações iniciais dela também. Boa tarde a todos, é um prazer tê-los aqui conosco. Eu e Juliana estamos com esse propósito de, junto com os coordenadores, de fazer reunião com todos os alunos concluintes de todos os cursos. Hoje nós teremos 6 reuniões, né, Juliana? E esse objetivo é tudo isso mesmo que a professora Juliana colocou, levantar as expectativas de vocês, saber da situação, mostrar esse novo cenário que foi apresentado ontem pelo governador Dória e ao qual nós também estamos subordinados, além do próprio município, que também está seguindo exatamente o que o Dória colocou, né? Ele não pôs nem mais nem menos. Quem viu a live do prefeito, ele tá igualzinho o do governador. Não temos perspectivas ainda de volta às aulas, como a professora Juliana bem diz. Mas nós, enquanto instituição, estamos tomando alguns cuidados para quando este retorno for acontecer, principalmente da forma presencial, né? Que daí o caso é
estudo dos espaços, tamanho de sala de aula, número de pessoas que podem ficar dentro de cada uma, mantendo o distanciamento indicado, né, pela questão epidemiológica, adquirindo dispensers, adquirindo termômetros, máscaras. Hoje mesmo nós estamos montando um processo aqui, eu, Juliana, e a outra Juliana Bárbara, a nossa coordenadora adjunta administrativa, para nós tentarmos ampliar a nossa área de convívio social, né? Que já era uma demanda que a gente estava levantando, mas a gente estava caminhando para tentar consegui-la para o ano que vem. Mas, dada a pandemia, a necessidade de mais espaço, a gente está correndo com isso para verificar a possibilidade de começar as obras já no início do segundo semestre. Vamos ver se a gente consegue, né? Tudo isso. Tudo para o quê? Para quando retornarmos presencialmente, a gente tenha um pouco mais de espaço, né? Para vocês e um pouco mais de cuidado de EPIs mesmo que nós teremos que usar. A mais disso, a professora Juliana já colocou muito bem aqui todas as questões, e o nosso levantamento é para ouvi-los, porque a gente tem marcado reunião com os alunos, né? Já marcamos 2, mas infelizmente a gente não consegue chegar a todos. Então, a nossa expectativa é que fazendo por turma e por curso, a gente consiga, os nossos braços consigam ir mais longe nessa devolutiva, né, Juliana? Se quer à vontade, professora Tiziana, se quiser falar alguma coisa, os alunos. Aqui eu abro agora o espaço, né? A professora Tiziana está aqui digitando, né? Se ela quiser também abrir a câmera e, enfim, usar o microfone também, fica aberto. E abro também a palavra para os demais participantes aqui da nossa reunião. Oi, boa tarde. Vou tentar falar aqui, mas eu tô com um problema com o meu áudio porque eu tô com o celular, não consegui utilizar o computador hoje. Então, só para dizer boa tarde a todos, né? A gente tem se comunicado via WhatsApp com a turma. Nós montamos um grupo no WhatsApp com os formandos 2020, até eles colocaram lá 2000 e X, e é a preocupação deles no momento, né, de quando irão se formar, como que vai ser esse calendário. Dentro do grupo, eles divulgaram também as considerações que Caraguatatuba fez em relação ao posicionamento da reitoria. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né, até para atender a expectativa deles, as dúvidas em relação a essas propostas que foram encaminhadas à reitoria, né, e saber, ou se vocês puderem, né, tá colocando aqui para eles uma previsão de retorno dessas considerações, de como vai ser todo esse processo, né, de enviada para a reitoria, e nós temos que esperar quem para depois termos uma resposta. Eu acho que a dúvida deles permeia mais ou menos nisso aí, e eles também podem falar por si mesmos, né? Então, por isso, fiquem à vontade e um beijo para todos. Estou morrendo de saudade. Essas questões burocráticas, né, do Instituto Federal, elas são um pouco complicadas da gente responder, da gente dar uma certeza com relação à data e os trâmites, né? Nesse momento, o que aconteceu, né? Nós enviamos, né, as considerações dos professores e os alunos enviaram as considerações deles com relação aos cenários. Então, tudo isso vai ser reunido pela Pró-Reitoria de Ensino, né? Essa sequência eu consigo falar. Vai ser reunido pela Pró-Reitoria de Ensino de todos os campos do Estado de São Paulo,
para que depois isso seja enviado tanto para a instância do Comparece, que é o comitê de crise, que analisa também de forma global essa questão da retomada, e também enviado para o Consup. Aí, uma vez que tem a discussão no Consup, aí que a gente vai ter uma determinação com relação à data de retorno. Mas essa data de retorno ela ainda fica condicionada à evolução da curva da pandemia, né? Da pandemia. Agora que semana que vem vai começar a retomada gradual do comércio, então a gente também pode ter algumas variações com relação a isso. Então nós estamos sujeitos à curva da pandemia. Nós estamos aqui nos antecipando, essa conversa não ocorre somente aqui no campus Caraguatatuba, mas em outros campos também, essa questão da gente analisar, da gente pontuar a nossa questão local, né, de como nós trabalharmos com relação a isso, né? Vamos pensar aí um pouquinho, uma turma de 43, como vamos fazer o arranjo, né, para manter o distanciamento? Nós vamos ter que dividir essas turmas, né? Ou faremos numa questão de rodízio, né? É nesse sentido que a gente gostaria de ouvi-los e pensar em propostas dessa retomada. Então, acredito que para as próximas, né, um tempo razoável, né, uma semana até correr todo o trâmite, aí na semana seguinte, na semana que, olhando pelo calendário, na semana de 8 de junho, a gente já começa a ter algumas informações. Nós recebemos já ontem, inclusive, né, da PRE, né, Juliana, todas as considerações que foram feitas de todos os campos, tanto dos TAIs, das representações estudantis, da DAI, né, a pós-coleta de informação e conversa com os coordenadores, isso já foi disponibilizado ontem a todos os diretores, né? Então, nós já temos acesso a isso, mas ainda não temos uma devolutiva do compilado disso pelo Comparece e pela PRE, tá bom? Uma outra coisa que é importante falar, caso tenha essa retomada presencial, né, em algum momento, ou em EAD, que a gente ainda não sabe para onde caminhará isso, nós vamos ter que fazer um levantamento, tanto de alunos, e também já estamos começando a fazer de servidores, daqueles que são grupo de risco, como a professora bem mostrou lá pelo Dória, os grupos de risco, eles ainda devem permanecer em casa. Então, seja qual for a retomada da parte das escolas, né, das instituições de ensino, ainda esse grupo de risco, ele não deverá vir à instituição ou sair na rua, ainda permanecerá com aquele que fica em casa. Então, esses dados, inclusive dos alunos, é importante que tenhamos, porque não tem nenhum documento do Instituto que vocês teriam preenchido na hora da entrada de vocês, que nós tenhamos essa informação de diabéticos, pressão alta, problema respiratório, né? Essas são coisas que nós precisamos saber, porque isso vai impactar no dimensionamento dos espaços a serem utilizados por todos, né? E até na questão de a organização dos setores que irão atendê-los. Exatamente. Bom, dando prosseguimento, respondemos a dúvida inicial, Ticiana. E demais alunos podem se manifestar aqui, tanto pelo microfone, né, repito, quanto pelo bate-papo público aqui, tá, gente? Queremos ouvi-los, queremos a participação de vocês. Sim, Juliana, respondeu. Só pedir mesmo para que vocês esclarecessem para eles a questão da ordem burocrática, né, das coisas, dos processos, porque eu acho que estaria aí uma das angústias deles,
mas estamos ansiosos aí para ouvi-los, alunos. Se manifestem. Uma pergunta que é importante é saber de vocês qual é a expectativa de vocês de concluir o terceiro ano ainda dentro do período de 2020, né? Isso é uma coisa fundamental que vai nos levar, tanto a nós quanto a coordenadora do curso, junto com os professores, né, a SEIC, a pensarmos em estratégia para atendê-los. E por que essa conversa está sendo prioritariamente com os concluintes? Porque a gente sabe que muitos de vocês têm expectativas de ou ir para o mercado de trabalho, ou ir para um outro curso, ou para uma faculdade. E esta incerteza pode causar mais angústia ainda. E tem aluno que tudo bem, e não tem problema nenhum se não terminar esse ano, se estender para o ano de 2021. Então, esse cenário que vocês veem, né, que vocês vislumbram para vocês, é importante ser compartilhado com a direção para que a gente comece a criar estratégias. E, às vezes, nós vamos criar estratégias que nem serão utilizadas. Mas isso é planejar, porque se a gente for aguardar uma decisão ou um direcionamento de retomada para depois começar a montar os cenários, a gente pode não ter tempo hábil de devolutiva aos anseios, né? Porque somos uma instituição pública e por ela ser muito grande, né? 37 campos, nós no nosso campus nós temos 13 cursos, muito distintos, com muitas especificidades, então é necessário saber isso para que nós possamos montar esses cenários e vislumbrar possíveis estruturas e estratégias que atendam às necessidades de todos. Aqui o Pablo está digitando no grupo, né, no bate-papo, que a visão, a expectativa dele é a mesma expressa na nota do Grêmio Estudantil, né, com relação aos cenários apresentados. E que saudade dos meus colegas. Sim, Pablo, nós recebemos a sua expectativa, né, com relação na nota do Grêmio, foi divulgado para os coordenadores do curso técnico, como foi solicitado. Tá? Obrigada, então, pela sua colocação. Outros alunos gostariam de se manifestar? E aí, gente, boa tarde, tudo bom? Bruno Tarde. falando. Acho que não sei se aparece para vocês, não estou acostumado a usar esse Aparece aplicativo. sim, Bruno. Então, bom, se a gente for concluir esse ano, né, em 2020, na minha opinião, eu acho que não vai ser uma coisa com muita qualidade, devido ao pouco tempo que vai nos restar de estudo. Até a gente voltar, até essa pandemia passar, até tudo voltar ao normal, vai restar muito pouco tempo até acabar o ano. Está previsto que volte, acho que no começo de julho, é isso mesmo? O Dória estava falando? É isso mesmo? Ele, para as escolas, ele deu uma data de 20 de julho, mas ainda a definir como isso será feito. Então, E 20 de dependendo julho. também da curva do Covid, né? Então depende Exato. de como vamos nos comportar e como vai ser. Conhecendo o povo brasileiro, bom, a gente sabe que assim que começarem a liberar, o pessoal vai achar que é festa, vai sair um monte de gente junto e com certeza a curva só vai subir. Então a gente vai ter que voltar ao estado de quarentena de novo. Essa é a minha suposição. Mas se isso não ocorrer, se a gente voltar em 20 de julho mesmo, como está sendo especulado, eu acho que devido ao pouco tempo que a gente vai ter de aula,
o ensino não vai ter muita qualidade. Por exemplo, nos técnicos, nós vamos sair formando os técnicos, mas sem o tempo que a gente deveria ter de aula, que é um ano letivo normal, que são os 200 dias, a gente não vai ter tempo de aprender tudo como a gente deveria ter aprendido, assim como não só nas matérias técnicas, nas matérias normais, biologia, português, matemática, física, química. A gente não vai conseguir ver todos os conteúdos, vai ser muito corrido para todo mundo, e eu acho que isso vai implicar em um ensino de pouca qualidade. Essa é a minha opinião. Entendi, Bruno. Obrigada aí pela sua opinião. É importante você fazer a sua colocação, né? Para que nós aqui, enquanto direção, escutamos, coordenação, professores que estão aqui, né? Abrir mão, né? Como o Pablo colocou aqui, abrir mão da qualidade para sair formando técnicos. É importante, sim, toda essa fala, tá? Aqui a Bárbara coloca, né? Mas se aplica as federais, a volta em julho, eu só vi das estaduais e municipais. A data, né? Nós estamos dentro do estado de São Paulo, então nós estamos sujeitos também às determinações do estado de São Paulo, né? E o que nós vemos, né? Desde quando começou toda essa situação, o estado de São Paulo, por ter o maior número também de infectados, toda vez que lança alguma questão aqui no estado de São Paulo, acaba sendo tendência para os demais estados também. Embora nós sejamos uma instituição federal, nós estamos sujeitos também à determinação do estado, tá? O Cauã, o Matheus concorda aqui com o Bruno também. O Cauã coloca, então, em suma, o cenário que temos agora é de completa incerteza e não temos absolutamente nenhum parecer oficial sobre como as coisas vão voltar nos próximos meses, certo? Exatamente, Cauã, certeza nós não temos, né? Chegar e falar assim, Ju, você tem uma certeza de quando vamos retornar? Não temos certeza absoluta nenhuma. Nós temos expectativas. E por isso a importância de nós ouvi-los, né? Sobre o que vocês estão pensando. Porque não está muito claro se as aulas virão de forma presencial, se as aulas virão parte presencial, parte EAD, se as aulas serão EAD, nós não sabemos. Eu sei que tem sido muito questionado a questão da qualidade da aula EAD, né? E eu posso falar isso porque eu coordenei o curso de EAD no estado de São Paulo, em 24 cidades, por 4 anos. Eu comecei como conteudista, onde eu preparava material, depois eu fui para tutora, depois eu fui para formadora e depois eu fui para coordenação. E eu sei que tem muitas dificuldades. E o que parece que é fácil ter uma aula EAD, ela é muito mais difícil, porque ela exige muito mais comprometimento, muito mais disciplina do que uma aula presencial. E isso eu posso falar porque eu estou no EAD desde 2009, eu trabalhei até 2018 no EAD. Mas o EAD ele não é novo. Quando eu era mais jovem, nós tínhamos o Instituto Claretiano, onde eles faziam EAD por carta. Nós nos inscrevíamos, mandava a inscrição, eles mandavam o material, a gente mandava as provas, todo o material, até receber o certificado. E nós também já tivemos algo parecido, que foi o telecurso segundo grau, que era um tipo de EAD, onde era dado por um canal de televisão. Eu lembro de ter, por várias vezes, tirado dúvidas da minha aula lá do 3º, 4º, 7º ano, lá na TV Cultura, onde eu assisti o telecurso segundo grau. Eu, particularmente, eu gostava daquele tipo que me ajudava bastante. E a questão, se a aula é presencial, a aula é AD, a aula é por correspondência, a aula é por material escrito, impresso, né, gente? Ele vai muito ao encontro do perfil do aluno.
né? A gente sabe que tem alunos que aprendem ouvindo, tem alunos que aprendem fazendo, porque são sinestésicos, e tem alunos que aprendem vendo. Vocês podem perceber isso na aula dos seus professores, né? Tem professor que adora colocar um PowerPoint, tipo eu, porque eu sou uma pessoa muito visual, e tem aluno que, se ele ficar só ouvindo ou escrevendo, ele aprende melhor. Então, nós nunca teremos um único formato, um formato único que atenda a essa sensibilidade que nós temos, que é auditivo, visual e sinestésico. É só para a gente pensar nas possibilidades de aprendizado. Porque o que eu acredito, e é o que a gente está vendo, a gente vê isso pelo home office, a gente vê isso pelos deliveries, pela compra pela internet, o mundo mudou. E o mundo mudou de uma forma, eu acho que irreversível para um monte de coisa. E mesmo que, a princípio, as aulas voltem presencialmente, nós já tínhamos pelo canal dos cursos do MEC, que eles nos possibilitavam ter uma parte de aula em AD. E eu acredito que, se nós não tivermos cursos em AD no campus, nós teremos, pelo menos, esta ferramenta sendo utilizada como um suporte para as aulas presenciais. Então, é uma nova forma de ver o ensino. Não quer dizer nem com mais, nem com menos qualidade, porque a gente sabe que muitas vezes a gente vai para a aula e, por questões nossas, mesmo a nossa mente foge, a gente não consegue estar presente, apesar de fisicamente, na sala de aula. E se a gente tivesse um suporte para rever aquele conteúdo, seria interessante, né? É só para explicar um pouquinho, para a gente tentar nos abrir, né, para novas experiências. Não estou dizendo que está certa e nem que está errada, nem que vamos usar ou que não vamos usar. É só para a gente pensar fora do que a gente está acostumado. Aqui a pergunta do Cauã, ele diz o seguinte, uma pergunta: os professores já estão pensando em estratégias para que esse período seja menos conturbado para os alunos, principalmente nós formando? Então, Cauã, essa é a ideia da reunião, né? A gente levantar as expectativas de vocês também, né? Para a gente pensar nessas estratégias para vocês que estão formando. Mas de nada a gente pode começar a pensar em estratégia sem saber o que vocês estão pensando, né? Às vezes a gente se debruça em traçar N tipos de estratégias e não atende à necessidade de vocês, né? E sem contar toda a questão burocrática, né? Não atende às necessidades, não atende o anseio, aí fica aquela questão, né? Tem turmas que tem um anseio distinto de vocês, não dá para a gente pegar um curso superior, ele está no último período, ele tem uma expectativa diferente, né? Então a gente precisa dessas informações, dessa fala, como o Bruno, o Paulo tem colocado, você tem colocado aqui, para que a gente possa traçar estratégia pontual para vocês, tá? Ô, Juliana, posso complementar um pouquinho aí? Pode, A claro. pergunta do Cauã, né? O Instituto, enquanto estratégia institucional, né, vem pedindo aos professores para que nesse momento saibam trabalhar mais com as ferramentas digitais. E aí vocês mesmos, né, como alunos de informática, sabem que muitas vezes a gente nem usa o Moodle como deveria. Tem muito mais ferramentas lá, recursos, coisas que a gente pode aproveitar
está ali que a gente não tem aproveitado dentro da sala de aula. Então, a gente está fazendo essas capacitações, tá, nesse período de quarentena, e principalmente forma, quando nós retornarmos, a nossa estratégia vai ser atender vocês enquanto prioridade. Então, aulas presenciais, reposições presenciais de forma até 100%, se for possível para nós vamos fazer com vocês, para que vocês não tenham prejuízo de nada. Mas quando não for possível, que a gente use de fato essas ferramentas digitais como deve ser usada, ou da melhor maneira possível, né? Porque nós estamos ainda em processo de capacitação para isso, para que a gente possa criar mesmo estratégias que lá no final vocês olhem e falem, não, deu para terminar o curso, né? Atendeu a expectativa dentro do possível. A gente não pode dizer que não vai afetar esses meses parados, né? Não podemos, assim, enganar vocês e falar, não vai prejudicar, não vai influenciar nada, porque é tempo. Tempo perdido não se volta. Mas vocês são prioridade para nós, professores. Então, a nossa concepção, acredito eu, né, falando pelos professores, é dar prioridade 100% na reposição de aula para vocês, tá? Da melhor forma possível para que todo o conteúdo seja trabalhado e vocês não percam em nada. A gente está planejando agora, ainda na quarentena, para que a gente faça um simulado digital do Enem, virtual do Enem, tá? Então, nós já estamos se programando para isso, para que a gente possa fazer esse simulado e tem tentado acompanhar vocês, né? Agora, nesse período, tem tirado dúvidas de vocês, muitos professores disponibilizaram o WhatsApp também, então, aproveitem esse momento que a gente tem sempre falado, aproveitem esse momento de paralisação e estudem, não percam, né? Não deixem esse tempo esvair pelos dedos, e foquem sim em estudar para as metas de vocês, para aquilo que vocês anseiam lá no final, tá? Mas é isso que eu queria deixar claro, que assim, na minha concepção, enquanto coordenadora, né, não posso falar por todo o grupo, mas eu acredito que todos pensem como eu. A prioridade da reposição presencial vai ser do terceiro ano, tá? Obrigada, Tice, pelas palavras. Aqui o Pablo já disse que, né, retomou aqui a fala que ficou claro, a questão da divergência quanto ao EAD. O coordenador está claro que não é possível 100% do EAD, as respostas aos formulários mostraram isso, a ausência de resposta aos formulários também. Está vendo também, né, é importante a gente esclarecer uma confusão com relação quando a gente fala no EAD, né? O Instituto Federal, quando a gente começou a falar dessas metodologias de ensino-aprendizagem online, a gente pensou a princípio, né, que seriam apenas aulas à distância, né, através dessa interlocução como nós estamos tendo agora. Mas também sem ser mediadas online, né, em tempo real, né? A gente fala a questão de pode ser via essa plataforma, mas não precisa ser em tempo real, tá? Então tem outras possibilidades também que se abrem, porque se a gente
né, a prioridade os concluintes, claro, né, da reposição, mas também nós temos que pensar na sobrecarga, né, para a gente repor todo esse tempo que já se foi de forma presencial, 100% de forma presencial, vai haver uma sobrecarga, né, excessiva para os alunos também. Então, nós temos também que repensar a forma como vamos fazer as reposições para que também não tenha sobrecarga para vocês. Né? Nós temos que repensar também, inclusive, os conteúdos, pensar, né? Eu vou retomar e continuar do ponto onde nós paramos, né? Paramos na aula, agora a gente segue e vai tocando. Não, nós temos que repensar os conteúdos, temos que repensar as avaliações. Então, toda uma questão de planejamento novamente, né? Um novo planejamento. O Cauã fala aqui, bom, me colocando de exemplo nesse caso, meu anseio principal são os grandes vestibulares. E para isso eu gostaria realmente de um reforço na área básica, com acompanhamento e disponibilização de todos os professores, e não só de alguns poucos. E isso não pode ser feito daqui a 3 ou 4 meses, já que até então a maioria desses vestibulares não mostraram intenção acerca de um adiamento. E por isso eu questiono se o campus tem algum projeto auxiliar para auxiliar os alunos antes do fim desse isolamento. Então, no caso, você fala, né, em questão de um programa de acolhimento para esses alunos, né? Assim como você citou, né, de algumas disciplinas, que isso fosse ampliado para outras disciplinas que a gente possa fazer esse acolhimento, né? Então, é um anseio que você colocou, Cauã, né? E a gente também anotou, a coordenadora do curso também está aqui, né? Está ouvindo tudo que nós estamos falando aqui, e vamos pensar, então, né, na viabilidade desse projeto. Sim, é ótimo, né, o Cauã expor essa ideia, também é nossa preocupação, Cauã, tanto que a gente fez na última semana atividade com o professor de inglês, né, junto com história, com arte, geografia, porque a nossa preocupação de fato é essa ideia de vocês, né? É a nossa ideia, né, de ingressar vocês dentro dos vestibulares, dentro das universidades públicas, tá? Então, a gente, nesse período ainda de quarentena, tá? A princípio, a gente pensou em fazer essas provas virtuais, a gente fez projeto piloto aí com o professor Marcelo, e agora a gente vai fazer em relação ao Enem. Mas está anotado aqui e a gente vai rapidamente, tá? Que a gente não pode mais perder tempo, passar isso aos professores da parte de núcleo comum, né? Das disciplinas básicas, e ver o que a gente pode fazer com urgência, tá bom? Fica tranquilo. Aproveitando a fala, Tiziana, né, eu tenho feito esse programa de acolhimento com os alunos na disciplina, no caso dos alunos do integrado, na disciplina de Química, né, com a disciplina de tópicos em Química, né, que nós fazemos uma revisão voltada para o vestibular. Então, eu aproveitei, né, o conteúdo dessa disciplina e tenho trabalhado com os alunos, né, de forma regular aí na semana, né, das 7h50 às 9h30. Tem muitos participantes aqui na sala dessa reunião.
Então, a gente tem feito isso, né? E pode se estender também para os demais professores. A gente faz via essa plataforma mesmo, e agora que ela fica gravada, né? Tem a possibilidade de gravar, então eu gravo e depois coloco no meu canal no YouTube para aqueles que perderam, né? Um dia não acordou, aí perdeu a aula, da aula lá no próprio ECAD, na página da disciplina, mas é uma atividade de acolhimento. Juliana, só esclarecendo aí com o Cauã uma questão, ele falou de disponibilidade dos professores. Você fala em relação ao horário de atendimento, Cauã, que vocês teriam interesse, um horário específico de atendimento em uma plataforma digital, de forma ao vivo, isso? Poderia ser? Ok, beleza. Obrigada pelo retorno. Obrigada. Alguém gostaria de pontuar mais alguma questão? Pessoal, se ninguém tiver mais nada a pontuar, né, que queira falar aqui, eu agradeço, né, a presença de vocês e acabo por encerrar aqui a grado, tá? Acho que o Cauã está digitando ainda, né? Ah, sim. Aqui, o Cauã colocou aqui, o professor Renato, juntamente com a professora Juliana Castro, vem fazendo um trabalho excelente no apoio dos alunos durante esses últimos meses. Acredito que ambos possam explicar bem o que penso que seria ideal para esse projeto. Obrigada, né, Cauã, pelo elogio. E sim, nós falaremos, né,